Vamos lá, Leonise. Bom dia. Me conta, quem é você neste aqui agora? Bom, tenho me considerado uma aprendiz nesse momento, e eu acho que a gente vai sendo aprendiz ao longo da vida, né? Tenho aprendido coisas novas. Tenho me dedicado a algumas atividades que antes para mim eram bem distantes. Aprendi de culinária, dança. O ritmo não era uma coisa muito presente para mim, assim, na minha avaliação, e eu acho que eu fui tendo isso como uma necessidade mesmo porque as pessoas me conheciam e me perguntavam se eu dançava. Eu falei assim, deve ter alguma coisa presente que eu não estou vendo. Então, eu acho que hoje eu estou aprendendo coisas, e isso tem sido bem legal. É, Tenho sido uma mãe meio relapsa de plantas, tia de pet, tia de criança e de ofício psicóloga. E aí, olhando, né, para tudo isso que você está trazendo, né? O que foi acontecendo aí de inspiração? Teve alguém que te inspirou para seguir nessa área? Sempre foi um desejo seu? Como é que isso apareceu? Então, eu acho que a psicologia, ela chegou na minha vida assim, através de fatos delicados, né? Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe faleceu. Eu fui morar com um outro núcleo familiar dentro da minha família. E aí tem uma prima que ela virou minha mãe, né? Assim, o afeto nos conectou. E ela era enfermeira, né? Ela faleceu também. E ela dizia que fazer terapia era muito importante. Eu tinha que fazer terapia. E eu não queria, né? Eu relutava ao máximo para isso. Mas eu não tinha querer. E aí eu fui fazer terapia. E a terapia para criança, às vezes, é para acalmar o coração do adulto. Eu fiquei um tempo em terapia, menos de um ano, talvez, tive alta. E foi, né? Eu sei hoje que ela se beneficiou muito do meu processo terapêutico, até por conta dos encontros familiares que tinham. Mas eu sempre ouvi ela falando da psicologia como um lugar diferenciado, né? Um lugar onde as pessoas sabiam de coisas, né? Iam para encontrar respostas. E eu achava aquilo muito curioso, né? Eu falei assim, nossa, que legal. Ser psicólogo deve ser diferente. Nas minhas escolhas profissionais, naquela época de escolha, eu não sabia exatamente o que fazer. Fui pesquisando, conhecendo um pouco das profissões e, num determinado momento, eu fui fazer uma visita numa faculdade, eu conheci um psicólogo, né, falando sobre a psicologia, me interessei e entrei no curso. Ao longo da faculdade, eu era uma boa aluna, mas eu não tinha tanta identificação com as abordagens teóricas, né? Eu segui alguns caminhos, experimentei bastante. E no finalzinho da faculdade, eu tive contato com um professor de Gestalt, que eu já conhecia Gestalt antes e não tinha gostado, mas eu precisava fazer aquela matéria que senão não me formaria. E aí eu falei assim, tá, né? Já que eu tenho que fazer, então vamos. E assim, foi muito importante ter feito aquela matéria, porque o professor realmente era diferenciado. Ele era muito bom, ele era leve, ele era diferente do modelo ortodoxo que eu tinha conhecido até então. E aí eu comecei a me aproximar da Gestalt, me aproximar. E a matéria era sexta-feira, 8h30 da noite. E a turma era cheia. Então, assim, era boa a matéria. E aí eu saí da faculdade apta a fazer terapia, né? Mas eu falei assim, vou procurar Gestalt para ver, para saber como é que funciona o modelo. E aí eu realmente, assim, fui me identificando cada vez mais. Eu acho que nessa caminhada, minha psicóloga também me inspirou muito. Eu vivi muitas coisas no processo terapêutico. E o terapeuta, assim, ele é um heterosuporte, assim, importante, né, para o cliente. Então, eu acho que ela também tem sido a minha inspiração. Conheci ela no centro de formação, onde eu fiz a formação em Gestalt. Então, os professores de lá também me inspiravam muito, cada um do seu jeitinho. E eu acho que hoje eu já estou virando a minha própria inspiração. Porque, assim, uma coisa que eu faço muito, né, em atendimento, e eu acho que eu tenho feito muito na minha vida, é pensar na trajetória. Às vezes a gente está passando por algumas situações delicadas e a gente não sabe como sair daquilo, né? Ou então, o que eu vou fazer agora? E é bom a gente voltar no passado para lembrar os caminhos que foram feitos até aquilo ali, até aquele momento. Então, eu tenho sido inspiradora para mim, né? Então, acho que já estou nesse caminho também. Mas, nesse momento, né, nessa trajetória da minha vida, acho que essas pessoas me marcaram E bastante. você traz um monte de coisa aí, assim, de pontos marcantes, né? E fiquei pensando aqui, falei, a questão da mãe, da família, né? A família nuclear muda para uma outra família, depois tem uma perda ali também, né? Essas mudanças. E aí fiquei pensando nisso, né? Como é que, de alguma forma, esses pontos mais marcantes aí foram te impactando mesmo, que seja profissionalmente ou que seja pessoalmente, né? Como é que você foi lidando com tudo isso, né? Que desde muito cedo já enfrentando ali esses desafios. Pensando assim no que eu vivi até o finalzinho da adolescência, eu acho que talvez eu tinha um comportamento mais, não é deprimido, mas um humor assim, mais introvertida, né, menos expansivo ao mundo. E quando eu pensei em escolher a psicologia, como muitas pessoas fazem, eu lembro até hoje da primeira aula que eu tive, que o professor dizia que ninguém ia fazer psicologia à toa. Geralmente a pessoa tinha um problema e ela achava que ia resolver encontrando outros na faculdade. E de fato era. Mas eu acho que quando eu escolhi fazer psicologia, isso de alguma forma foi um ajuste, assim, para tudo que eu tinha vivido até então. Né? Eu fui buscar terapia a partir da faculdade de psicologia, eu fui me encontrando, assim, em muitas situações delicadas que tinham passado pela minha vida, porque quando tantas mudanças aconteceram, acho que eu, de fato, assim, não fui sentindo impacto de cara, né? Foi algo que os ajustes criativos vão ajudando a gente.
em algum momento ele deixa de ser tão bom, né? É algo que a gente vive para se adaptar, mas depois a gente precisa atualizar aquilo ali. Então, acho que eu não estava com a malinha de ferramentas tão atualizada. Entendo que talvez a faculdade de psicologia tenha sido o início desse processo de mudança. Fazer terapia, de fato, assim, tem sido até hoje a minha mola de mudança, né? E acho que talvez ter pessoas por perto atentas ao meu processo, atentas ao que eu estava vivendo, também me ajudaram muito. Aí, quando você olha até para esse assunto, né, de terapia, de estudo, de como foi passar por tudo isso, hoje você se debruça de algum tema, tem algum assunto específico que você se sente confortável, né, de falar sobre, né, com uma bandeira, e vai, né? Então, como tá isso hoje para você? Eu sempre me reconheci como uma pessoa negra no mundo, né? Eu sou de uma família negra, de professores, profissionais da saúde, então isso é um tema assim muito presente na minha família, mas eu nunca tinha me apropriado assim, de fato, das violências que a gente vai sofrendo, dos silenciamentos. Então, eu digo que eu estou em processo de conhecimento também em relação a isso, de autoconhecimento em relação à minha raça. Acho que questões de gênero também têm sido muito presentes, né? Eu não consigo separar gênero e raça. Eu também sou de uma família assim, sei lá, 90% matriarcal, né? Então, isso é muito presente, meu olhar acaba sendo muito voltado para isso. Mas eu não me restringo só a isso. Mas também as coisas se encontram. Eu gosto muito de cultura, arte, música, museu. Então eu percebo que nós somos seres culturais também. Né? A cultura fala muito sobre nosso costume, nossas vivências, nossas dores. Isso também acaba sendo uma mola de, não sei se de reorganização, mas também de evolução, de atualização. Acho que a cultura ajuda a gente também nesse processo. Então, tenho olhado mais para esses temas hoje e sigo nesse caminho. Sim, olha só, né, você trouxe muita coisa importante aí e temas extremamente atuais, né, assim, aparece nas mídias, aparece em discussões e debates, né, parece que é um assunto que vai e volta, regulamenta a lei, retoma, né, então é um assunto, assim, extremamente sério, necessário, né, assim, que todos possam falar cada vez mais sobre, né, assim, se debruçar, debater, conversar. Como é que você hoje olha até para esse caminhar mesmo que você faz, e aí você olha para a saúde mental, num geral, até das pessoas que chegam para você, né, trazendo ali níveis de sofrimento, o que você conversa com os amigos, né? Então, quando você olha para tudo isso, você fala, caramba, como é que isso afeta, né? Qual que é a sua visão hoje? Infelizmente, assim, eu percebo que a saúde mental está precarizada, né? As pessoas estão precisando do básico, e eu não posso generalizar, né? Mas a maioria não tem, então isso de alguma forma acaba, né, agravando mesmo o que a gente vive em relação à saúde mental. Infelizmente, como a gente sabe, a nossa profissão, né, a psicologia, ela ainda é elitizada. Por mais que muita gente hoje, por exemplo, possa ter plano de saúde, ainda assim tem gente que não consegue acessar, por exemplo, o serviço de saúde mental, né? O SUS ele não dá conta de toda a demanda, embora tenha. Então, eu percebo que isso de fato assim está agravando muito, até porque também saúde mental não é só acessar terapia, né? Mas é ter benefícios ou ter coisas na vida para que a pessoa não precise estar num processo terapêutico, no acompanhamento psiquiátrico. Então, relações de qualidade, empregos de qualidade, saúde, cultura. Então, isso tudo está, de alguma forma, para mim, é faltante, né, em muitas esferas. Então, entendo que isso tudo torna a saúde mental precarizada. Nesse momento, o que eu tenho percebido é isso. Eu tenho muita esperança, né, de que as coisas mudem. Eu estou vendo a geração atual, né, a geração mais nova. A geração atual somos todos nós que estamos aqui nessa geração. Mas eu estou vendo, assim, uma mudança, né. Eu acho que falar das nossas dores já é o início da mudança. Eu estou vendo que isso hoje tem sido muito presente e possível. Então, o que eu tenho percebido é isso. Fiquei pensando nisso, né, dessa dificuldade mesmo, do acesso, né, porque saúde mental, ele parece um pacote mesmo, não é só a terapia faz parte, né, ela é um componente de outras coisas, né. E aí fiquei te ouvindo aqui, fiquei com uma curiosidade, assim, de saber uma curiosidade sobre você, né, que talvez ali as pessoas não saibam, né, mas você falou da dança, né, você falou ali de outras inspirações também que têm te ajudado, né, até olhar para o seu processo, né. Tem algo curioso da Dionise aí, que o mundo possa saber? Olha, eu acho que eu pensava em trabalhar viajando, né? Então, que trabalhar em alguma coisa que eu pudesse viajar muito. E aí, quando eu escolhi a psicologia, na época, eu não via esse link, né? E nem pensava em talvez sair de onde eu estou hoje, né? Eu moro no Rio de Janeiro, porque eu imaginava que talvez aqui seria um mercado aquecido para trabalho, embora eu pensasse, né? Eu já morei no Nordeste na infância, dos 5 aos 8 anos, e foi uma experiência, assim, que eu lembro que foi muito boa para mim. E eu acho que hoje, trabalhando com psicologia, eu trabalho viajando, né? O desejo de viajar, para mim, ele está muito presente. Eu sempre que tenho oportunidade, viagens curtas, né? Eu faço, mas eu acho que a minha curiosidade é o desejo de trabalhar viajando. E aí, agora, eu tenho me percebido, assim, de fato viajando, porque eu tenho muito interesse por música, por sotaque, por local.
E na pandemia, eu comecei a atender pessoas de todos os lugares, né? E lugares assim que talvez eu não teria chegado a trabalho. E aí eu comecei a me sentir super local, né? Eu conhecia os deputados que estavam fazendo campanha naquele lugar e eu achava ruim, eu julgava. Eu comecei a conhecer pratos típicos de alguns lugares. Tem questões que atravessam alguns lugares que, por exemplo, não me atravessam aqui, né? Então, assim, eu me senti de fato uma exploradora no sentido de explorando o local, né? Como se eu estivesse viajando. Então, talvez eu já esteja realizando meu sonho de trabalhar viajando, né? Acho que a minha curiosidade principal é querer viajar mais. Isso ainda não está tão presente, mas vamos desenvolver. E eu achei tão curioso você trazer isso, né? Porque é o acolher de histórias, né, de outros lugares e como isso vai mobilizando, né? Assim, a forma do atendimento, a curiosidade Sim, de conhecer mais sobre aquele lugar, né? Às vezes é uma fala, uma palavra, você fala, mas o que significa isso daqui, né? sim, Então, e parece que foi um jeito de ir ressignificando, né? Assim, a vontade de poder estar presente em outros lugares, mas se faz presente de uma outra forma, né? Então, eu achei exatamente. muito legal. E eu Muito. comecei a achar muito curioso, assim, eventualmente eu vou olhar as páginas que eu sigo no Instagram, né, para dar uma filtrada, e tô recebendo muito conteúdo que eu não quero. E aí eu comecei a ver a quantidade de páginas que eu tinha, assim, de outras regiões do Brasil. Páginas da Bahia eu tenho muitas, mas assim, não é vamos viajar na Bahia, coisas muito locais. Assim como de outros estados também, né? Então, eu acho que isso de fato foi uma forma que eu ressignifiquei o meu desejo de trabalhar viajando. Fazer faculdade de história era uma das possibilidades na minha escolha profissional. Então, eu acho que isso de fato. É claro, não tem nada a ver com a história, né, ortodoxa da escola. Mas acolher histórias também é um jeito de estar na história, né? De estar participando de histórias. Quando você olha para todo esse cenário, né, de tudo que você trouxe, o que fica de esperança, né? Assim, que mensagem que te vem, que mensagem que você gostaria de deixar, né? Olhando do seu ponto de vista aí mesmo de trabalho, né? Assim, que esperança é essa que fica, que te sustenta, né, de alguma forma? A minha esperança é de que os serviços básicos, né, eles estejam amplamente oferecidos e acessíveis para todas as pessoas. Eu penso muito que se nós tivermos o básico, a gente não vai ter agravo, né? Então, se todo mundo tiver o básico para viver, talvez não vai ter a necessidade de um acompanhamento, né, psiquiátrico, psicológico, por exemplo. Os serviços de promoção à saúde, assim, funcionando de uma forma eficiente, que atinja e abrace todas as pessoas. Uma conscientização maior sobre fatores de risco à saúde mental, ações efetivas para o restabelecimento da saúde mental, né? Isso também é muito importante. A garantia dos serviços básicos de saúde, assim, isso de fato é uma coisa que eu penso muito, é um desejo muito grande. A gente está vivendo hoje todas as questões climáticas, então também, assim, vejo como isso impacta a saúde mental e também é um desejo, né, de que as medidas para que isso seja freado quanto antes aconteçam, né, que sejam descobertas, talvez. Eu vejo como isso impacta a saúde mental. Nós somos parte do ambiente também, né? Então, se o ambiente está desequilibrado, também estaremos. Então, esse acho que é o meu maior desejo para o futuro. Que em algum momento a saúde mental seja usada de uma forma não só preventiva, né? Mas de maior número preventivo, mais do que talvez numa situação de emergência. Então, acho que esse é o meu maior desejo para o futuro. E tem algum projeto seu que você gostaria de deixar aqui, que as pessoas possam, né, saber, ficarem curiosas para poder te procurar? Hoje eu atendo uma clínica, penso numa clínica racializada, né, sob uma perspectiva de gênero também. Mas pensar numa clínica racializada não é só atender pessoas negras, não é só atender pessoas indígenas, não é só atender pessoas de uma determinada raça ou nacionalidade, mas todas as pessoas que talvez possam se identificar com essa perspectiva, com esse olhar. A princípio, estou nesse caminho de atendimento clínico, estou no presencial e online também. E trabalho com atividades que possam atender pessoas que não tenham a possibilidade de arcar com atendimento terapêutico, né? Então, também faço trabalho numa ONG e faço um trabalho com um grupo, que é algo que eu gosto muito, né? Então, hoje eu tenho a possibilidade de estar com grupos de acolhimento. Então, tem uma psicóloga, que sou eu, e existem outros profissionais que também dão suporte no grupo, mas que é algo assim que, para mim, particularmente, é bem legal. Eu já tive experiência também de estar sendo atendida num grupo terapêutico, e para mim foi muito legal. Então, hoje eu estou nesses dois lugares. Se essa história também te inspirou, eu vou ficar muito feliz em poder te ouvir. Coloque aqui nos comentários o que você achou. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você quiser. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!